Muito bem, graça e paz a todos. Nós estamos mais uma vez juntos e vamos levar mais um assunto, mais um tema maravilhoso ao conhecimento de nossos amados e queridos irmãos que estão por aí, até mesmo os que estão nos seguindo, né? Até quero agradecer aos que já estão conosco, já está nos seguindo, que está no canal, e os que não estão, se inscreva conosco, né? Nos ajude aí no canal a levar esta palavra maravilhosa, né? E quando você se inscrever, acione lá o sininho e vai na posição todas, né? E acione lá e quando nós fizermos um vídeo ou uma live, você vai receber a notificação e então vai ficar inteirado do que nós estamos fazendo a respeito do reino de Deus. Pois bem, estamos aqui para falar de um assunto maravilhoso, né? E o tema é Jesus falando sobre graça. Olha só que coisa, né? Jesus falando sobre graça. Jesus, né? Porque nós já vimos vários vídeos por aí, né? Que diz que Jesus não pregou graça. Jesus não pregou graça porque ele era judeu e ele tinha que cumprir a lei. Ele era um homem nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então ele era para cumprir a lei, né? Então ele não tinha como pregar graça. Mas em muitas vezes nós vimos Jesus pregando a graça, né? Inclusive essa passagem que nós vamos falar, ela me chama muita atenção e é um assunto muito importante e muito bonito, né? Nós queremos falar sobre a mulher samaritana, aquela passagem da mulher samaritana. E aí eu quero já salientar que Jesus, o Nazareno, ele veio justamente para Israel, né? E a obra aleatória dele era justamente para Israel. Ele mesmo disse, né, que ele veio já para as ovelhas, direto para as ovelhas de Israel, né? Então ele diz lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 24, ele diz, esse aqui não vou ler o contexto porque eu só quero mostrar isso, né? Não é esse aqui o nosso assunto, mas ele diz assim no versículo 24 do capítulo 15 de Mateus, ele diz, respondeu-lhes ele, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele foi enviado justamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Então Jesus, ele e aí nós vemos aqui que os samaritanos, eles também não eram gentios. Então nós gentios não participamos dessa obra de Jesus o Nazareno. E os samaritanos, eles não eram gentios. E os samaritanos, nós sabemos, devido a alguns estudos que a gente faz, nós sabemos que ele é um povo misto. O que é esse povo misto? É um povo que eles eram judeu, mas traíram o judeu casando com outras pessoas. E isso nós sabemos que não era aceito pelos judeus. E então, desculpe, então esses judeus, eles casaram com outras mulheres, desculpa, e ficaram, então, um povo misto, não aceito aos judeus, mas também, né, então, esses eram os samaritanos. Então aqui nós vemos no livro de no capítulo 10 do livro de Mateus, e no versículo de número 5 e o 6 nós vemos isso, que Jesus diz assim, isso ele comissionando os seus apóstolos para fazer a obra, né? Ele diz, a estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo, não ireis aos gentios e nem entrareis em cidade de samaritanos, né? Então aqui nós vemos que tem uma diferença entre gentio e samaritanos. Samaritano é esse povo que era judeu, mas que traíram, né? Que segundo eles aceitavam assim, então eles estavam fora lá do judaísmo, né? E no 12 ele diz, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então essa era a obra que era para os apóstolos fazer. Não era para pregar para gentios nem para os samaritanos. O gentio, que era nós, que não tinha nada a ver com esse contexto, e os samaritanos era o povo que tinha traído e que estava fora, né? Então esse era o contexto. Mas eu quero ir lá para a nossa passagem, que cita-se no livro de João, capítulo 4,
e o versículo 7 em diante. Nós vamos andar um pouco meio rápido, porque é uma passagem meio grande, nós temos que ler todo o contexto para nós entender o assunto. E devido ao que for discorrendo, a gente vai falando aquilo que é do entendimento da gente, né? Então vamos lá. Veio uma mulher, né, o versículo 7 do capítulo 4 do livro de João. Eu quero, antes de nós entrar aqui, já salientar, né, que para você anotar aí a passagem, para você ler na sua casa, porque eu ainda não estou conseguindo transmitir aqui do telão, né, para você ler juntamente comigo, por causa de algum problema com luzes, né? Não estou conseguindo, mas nós vamos conseguir ainda, né? Então veja bem, versículo 7 do capítulo 4 do livro de João. Vamos lá. Veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dar-me de beber. Então Jesus estava ali e queria puxar uma conversa com aquela mulher. Mas veja bem que ela disse, né, a ele, porque Jesus queria puxar aquele assunto com ela porque não se comunicavam, né? Então, se ele não puxa assunto com ela, simplesmente ela tirava sua água e ia embora e fazia de conta que ele não estava ali, né? Então, ele puxa assunto com ela. E aí no 8 ele diz assim: pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e ele estava ali aproveitando aquele espaço e foi conversar com a mulher. E disse-lhe então uma mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então tinha essa rixa, né? Essa briga, e eles não se comunicavam, porque o samaritano tinha traído, tinha casado com outros povos, né? E os outros povos gentios era considerado pelos judeus hereges, né? Então por isso tinha essa intriga entre eles, né? Então era o povo que não... Então era aquela confusão, né? Mas então, veja bem aqui, né? No 10, respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e a quem te pede de beber, a quem te diz dar-me de beber, tu lhe terias pedido e ele haveria dado água viva. Então, ao mesmo tempo que ele estava pedindo de beber, ele já queria dar água à mulher. Mas aqui uma coisa me chamou muita atenção nessa palavra de Jesus aqui, que ele diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é que te diz dai-me de beber, tu lhe terias pedido e ele haveria dado água viva. Então ele disse: se tu conhecesse o dom de Deus, né? Então essa é a grande diferença entre judeus e gentios, né? Porque os judeus, eles sacrificavam era no físico, né? O sacrifício do judeu era no físico. E os gentios, desde o princípio, era na mente, era no conhecimento, né? Então, no entendimento, aliás, né? Não é nem conhecimento, no entendimento, porque conhecimento eles estavam faltando mesmo, né? Então, ele falou aqui, então, esse conhecer o dom de Deus é que é o mais importante, né? Porque se nós não conhecer o dom de Deus, nós não conseguimos entender a mensagem de Cristo. Só conhece e entende a mensagem de Cristo quem tem o dom de Deus, né? Que antes não tinha, antes era no físico, era o sacrifício, era tudo, e hoje é pelo dom, né? Tanto é que o pastor, o profeta, hoje não é mais como era sobre títulos, né? Não tem mais sacerdote, essas coisas. Então, hoje é dons, né? Todos nós sabemos que é dons, né? Então, ele deu dons às pessoas. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8, diz que ele subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e ele mesmo deu dons aos homens. Então, esses ministérios hoje é sobre dons, né?
Então, é conhecer o dom de Deus, né? E aí, vamos lá. Disse, no 11, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Onde? Essa é a pergunta, né? Porque quando nós vamos pregar a graça aos religiosos, né? As pessoas que estão aí nas chamadas igrejas, e ele disse, aonde é isso? É essa pergunta, onde é? Onde está essa água? Né? Mas Jesus tinha respondido para ela, se tu não conhece o dom, tu não vai saber onde está a água, né? O 12 diz assim, se tu porventuras, és tu porventuras maior do que o nosso pai Jacó? Então quando ela fala isso aqui, ela está se referindo à lei, porque ele se firmava nisso, ele se firmava na lei, né? E Jacó representa aqui, nesse caso, representa a lei, do qual também ele mesmo bebeu e os filhos e o seu gado, todos eles beberam dali, né? Como é que tu quer dizer agora de uma outra água para mim, né? Agora que o assunto ele começa a passar da lei, Cristo querendo mostrar, Jesus ali querendo mostrar para aquela mulher a graça que viria e ela sem entender, né? E ela sem entender. Então ele começa agora, o assunto começa a passar de carne para o Espírito. Então o que Jesus quer? Ele quer que ela entenda o Espírito e ela não consegue entender. No 13 diz assim, replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água tornará a ter sede. Né? Tu conhece Jacó, foi ele que furou o poço e deu para você, mas você vai ter que vir beber dessa água, né? Todos que beberem dessa água voltará a ter sede. Mas ele disse no 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, que água era essa? Né? Que coisa mais linda! Né? Que água maravilhosa seria aquela? Então ele está passando aqui da função carnal para a função espiritual. E ele quer que aquela mulher entenda isso, né? E ela não está entendendo. Qual você que está aí do outro lado também tem que entender isso aqui, né? Então no 15, a mulher diz assim, diz a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem venha aqui tirar. Aqui é uma coisa muito importante que nós estamos vendo hoje, aí dentro das chamadas igrejas, né? Porque, veja só, as pessoas vão para a igreja não para adorar a Deus, mas a maioria das pessoas, 95%, não estou radicalizando, porque existem pessoas corretas e honestas que ainda estão dentro das igrejas e estão sendo enganadas, né? Mas a maioria, elas vão para a igreja para resolver o problema. Olha o que essa mulher queria, então me dá dessa água que eu não vou mais ter sede, nunca mais vou ter que voltar aqui para tirar essa água, né? Então, quando nós pregamos a graça, normalmente as pessoas ficam pensando, poxa, agora vai acabar as revelações, vai acabar as curas, vai acabar os milagres, vai acabar tudo. Não, não é isso. O dom do milagre realmente é Cristo. Só que ele não faz conforme as igrejas pregam. Ele faz conforme ele quer e conforme ele quer e o desígnio dele, né? Nós não temos como forçar Deus a fazer um milagre. Eu falar assim, você vem na minha igreja que você vai receber, isso não existe, né? E se ele não quiser fazer? Nós vamos ter que fazer como, né? Então, ela já queria resolver o problema, né? Nunca mais tem que tirar. Então, ela queria só resolver o problema. Não estava interessada, né? E disse Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Aí começa Jesus, então, a tocar na ferida, né? Naquele lugar onde que precisava de falar. Respondeu a mulher no 17, não tenho marido.
E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido. Né? Aí ele começa, né, a apertá-la, né? E no 18, ele diz, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Né? Isso disseste com verdade. Ou seja, Jesus, sabendo do assunto, então falou a essa mulher. Aí, no 19, ela responde, disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Então agora ela começa a entender o conteúdo da conversa, porque até então ela estava conversando com um homem que era judeu e ela era samaritana, né? Mas agora ela começa a entender o teor da conversa, né? E disse no 20, nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis e vós dizeis em que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí ela já começou a entrar pelo lado da religião. Ela já começou a falar sobre adoração, sobre onde ir, sobre, né, como sacrificar e tal. Então disse ele no 21, disse-lhe Jesus, mulher, olha só, aqui que está a conversão da coisa, né? E ele disse, olha, mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorarás o Pai. Você entendeu o que Jesus falou aqui? A hora vem, ou seja, está perto de chegar. Vai vir uma hora que isso tudo vai acabar. Olha só como ele disse. No 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorarás o Senhor. Né? Aí Jesus aqui se referiu ao monte que eles iam e gostava de orar, e se referiu também à igreja, o templo que ficava em Jerusalém. Então nem lá e nem no outro lugar, visto que ele disse, se eu não me engano, se não me falha a memória, né, não quero falar aqui, citar, porque senão eu vou errar, mas ele disse num versículo só, alguém viu a beleza do templo e mostrou para ele, e ele disse, olha, eu te digo que não ficará aqui pedra sobre pedra sem que seja derrubada. Então ele estava falando isso para essa mulher. Ninguém vai adorar lá, né? Mas aí no 22 ele diz assim, vós adorais o que não conhece. Vós adorais o que não conhece, né? Nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, ele estava falando com propriedade, né? Ele estava falando do que era próprio dele, né? Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Por que ele falou isso? Porque ele era judeu, né? Jesus, o Nazareno, era judeu, né? Deus se revestiu na carne, né? Passou pela carne de um judeu, né? Então, no 23, ele diz assim, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais adoradores. Em espírito e em verdade, né? Então Jesus agora estava pregando a graça para aquela mulher, né? E ele diz, mas a hora vem e agora ou seja, está próximo, né? Em que os verdadeiros adoradores, ele estava falando, por que ele se refere aos verdadeiros adoradores? Os judeus não eram verdadeiros adoradores? Não, porque senão Jesus não tinha referido. Eles não eram verdadeiros adoradores, porque a adoração dos judeus era carnal, era terrível. Eles tudo que eles faziam era para sua vanglória, para sua glória, para sua
pro seu elevo, entendeu? Então eles não eram verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador viria da graça, né? E ele diz que perto está disso acontecer. Quase que ele fala para ela, ó, quando eu subir na cruz, aí pronto, vai acabar isso aqui tudo e você vai virar uma verdadeira adoradora, né? Mas ele se referiu praticamente isso, né? E aí ele diz no 24, Deus é Espírito. Então, aqui tem uma coisa muito importante que as pessoas não entendem, né? Eu vejo por aí, agora mesmo aí no YouTube, né? Todo lugar, nas plataformas, em todo lugar está uma guerra, uma confusão, é profeta dando profetada, e revelamento, e aquela coisa, e gente diz que viu anjo, e anjo levou para lá e trouxe. Ó, o que Jesus diz aqui, ó. Deus é Espírito. E nós estamos vivendo no pacto do Espírito. O pacto que era da carne foi o passado. Naquele pacto os anjos teriam que levar e trazer. Tinha o ministério dos anjos. No ministério do Espírito, não precisa mais do ministério dos anjos. No entanto, nós não temos mais o ministério dos anjos aqui. Quando alguém chegar e disser que viu um anjo, você pode dizer para ele que é mentira, porque não tem mais o ministério de anjo. Porque no Espírito todas as coisas acontecem, né? Agora antes não. Antes não tinha havido o derramamento do Espírito, nós não tínhamos recebido esse Espírito em nós. Então, por isso, tinha que ter os anjos para fazer as obras. Levar, trazer, levar recado, guerrear e tal. Agora não. A nossa guerra agora, Paulo diz que não é contra a carne e o sangue. A guerra contra a carne e o sangue foi lá no passado, que eles pegavam as espadas e tal. Tal. Agora, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, né? Mas agora é no Espírito. É espiritual a nossa guerra, né? Então, ele disse, Jesus no 24, Deus é Espírito, né? E é necessário que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Por que vocês estão, agora as igrejas, estão praticando obras? É em espírito, o próprio Jesus falou. Por que vocês não crerem? Né? Se vocês idolatram Jesus, né? É toda coisa assim, o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus. Vocês idolatram tanto ele e não acreditam no que ele falou, né? Então ele diz assim, ó, Deus é Espírito. Primeiro, você tem que entender que Deus é Espírito. Então não tem obras para ele, né? E é necessário que os que adorem em espírito e em verdade, né? A verdade de hoje é o Evangelho. O Evangelho é boas novas e sabemos que na cruz Cristo consumou toda a lei, toda a obra da lei, para que nós pudéssemos viver agora o Evangelho, né? No 25 ele diz, replicou-lhe a mulher, eu sei que vem o Messias, né? Eu sei que vem o Messias, mas o Messias que se chama Cristo. Então na época não era Cristo, era Jesus. Você está entendendo o que ela disse aí? Eu sei que vem o Messias que se chama Cristo. Então se ela conhecesse ele como Cristo, ela tinha falado, eu sei que tu és Cristo. Ela não disse isso, ela disse, eu sei que vem o Messias que é Cristo. Né? Então, olha só para vocês verem, porque vocês não entendem, né? Então ela diz que se chama Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas estas coisas. Ela entendeu. Então ela disse, olha, eu sei que vem o Messias que se chama Cristo. E quando ele vier, ele nos anunciará todas estas coisas. Ela entendeu. Ele vai anunciar. O que ela estava vendo? Que iria chegar um tempo, que Jesus tinha falado, que isso ia acontecer. E que aquele Cristo viria pregar essas coisas para nós. Quer dizer, ele estava falando uma palavra que era diferente da adoração que ela tinha, né?
Então, que entendimento maravilhoso. Que eu chego a me arrepio. Por que vocês não têm esse entendimento? Né? E aí, diz no 26, vamos terminar para o vídeo não ficar muito comprido, não ficar fadídico, que você vê o vídeo todo. Né? No 26, diz-lhe Jesus: eu o sou, o que falo contigo. Né? Agora ele afirma para ela: eu sou o que falo contigo. Né? Daqui a pouco ele iria subir na cruz e todas essas coisas seria anunciado a ela. Né? O 27 nos diz assim: e nisto vieram os seus discípulos e se admiraram de que estava falando com a mulher. Né? Todavia, nenhum lhe perguntou. Nenhum lhe perguntou: que é que procuras? Ou porque falava com ela. Ninguém falou. Ficaram admirados. Puxa, ele está conversando com a samaritana. Mas ninguém falou nada. Né? Então, muito bem. Né? Eu quero terminar aqui esse vídeo, esse entendimento. Já agradecendo o acompanho de todos vocês que está conosco no nosso canal e pedir que você que não está se inscreva, né, no nosso canal a cada dia, e vamos levar a cada dia mais essa mensagem maravilhosa ao entendimento dos incautos. Né? Aqui, como diz, como eu acabei de citar, que a nossa luta agora não é contra o sangue, a carne nem o sangue, né? Mas contra as potestades. Né? A nossa luta aqui é contra o sistema doutrinário, o sistema religioso que não ensina as pessoas e engana as pessoas com a própria Bíblia. Né? E se eles ensinassem realmente o verdadeiro Evangelho de Cristo às pessoas, e as pessoas aprendessem, né, realmente o que seria, então seria bom. Mas as pessoas não ensinam, né, e as pessoas estão dentro da igreja sendo enganadas. Então essa é a nossa luta. Vamos levar o conhecimento à mente iluminada, né, para que a mente seja iluminada, para que o coração dessas pessoas seja desvendado, né, e que Cristo ele venha a desvendar o mistério, né, do reino de Deus realmente na mente das pessoas. Tenha uma mente iluminada. A todos, graça e paz, Deus vos abençoe.